Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um novo capítulo aqui das nossas discussões sobre conjuntos. Vamos começar a falar sobre conjuntos numéricos. Mais especificamente, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o primeiro conjunto numérico ali, que são os números naturais. Bom, e aí a gente já começa perguntando, quem são os números naturais? Bom, o nome já é bem sugestivo, são os números que a gente encontra na natureza. Então, se você for lá caminhar num parque, você vai lá contar, tem uma árvore aqui, tem 2 maçãs na árvore, tem 3 pássaros voando, 4 nuvens no céu, mas você também mora numa região que não tem esquilos, então tem uma quantidade zero de esquilos ali na sua árvore. Então, esses vão ser os nossos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E aqui, os 3 pontinhos significam o quê? Que esse conjunto aqui, ele se estende até o infinito, nessa coisa de ir 1 a 1, contando de 1 em 1 até o infinito. Então, lembra lá das primeiras aulas que a gente conversou sobre conjuntos? Tem lá os finitos e infinitos. Esse aqui, o conjunto dos naturais, é um exemplo de conjunto infinito. E antes que você me pergunte, sim, nós vamos considerar o zero como um número natural. Essa é uma questão um pouco polêmica, alguns matemáticos discordam entre colocar ou não o zero dentro ali do conjunto dos naturais, mas em termos aqui das nossas aulas, do nosso material, e na maioria dos materiais que você encontrar por aí, seja materiais ali para estudar matemática do ensino médio, pré-vestibular, nos próprios exames que tem por aí de matemática, geralmente o zero é considerado natural. Então, a nossa convenção aqui, eu com vocês, vai ser zero é um número natural. Então, a gente inclui o zero sim lá dentro. Notações importantes aqui sobre os naturais. Primeiro que a gente tem a própria notação, o símbolo que representa os números naturais, que é esse N aqui, esse N estilizado, que tem essa barrinha a mais ali. Então, esse aqui é o conjunto dos naturais. 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Mas, às vezes a gente quer representar, às vezes a gente quer trabalhar especificamente com o conjunto dos naturais sem o zero. A gente quer tirar o zero lá de dentro. Como isso é uma prática comum, a gente tem uma notação para isso também. Então a gente pega aqui o mesmo símbolo dos naturais, só que coloca um asterisco ali em cima. E isso representa esse conjunto. 1, 2, 3, 4, assim por diante. Que nada mais é do que os naturais sem o zero. Então eu pego os naturais e tiro o zero ali de dentro, então a gente tem esses naturais asterisco. Na verdade, a gente vai ver nas próximas aulas que quando a gente está falando aí de conjuntos numéricos e a gente quer denotar esse conjunto sem o zero, a gente sempre vai colocar esse asterisco ali do lado, é uma notação padrão, certo? Aí, para representar graficamente, a gente costuma representar o conjunto dos naturais em cima de uma reta. Então a gente pega lá uma reta bonitinha. A gente vai começar lá. Aqui vai ter uma origem dessa reta. E adivinha quem vai ser a origem? Vai ser o nosso zero. E aí, com espaçamentos iguais, a gente vai colocando ali outras estacas aqui nessa reta com espaçamento igual. Não está funcionando muito bem, mas tá. Finge que está tudo espaçado igualmente. E aqui a gente vai colocando os números naturais. 3, 4, 5 e assim por diante. Aí lá na frente, em algum ponto, vai ter o número N e o número N mais 1. E isso continua até o infinito. Então aqui na verdade a gente poderia pegar só a semi-reta. Tem a origem aqui que é no zero e ele vai caminhando para a direita até infinito. E aqui o interessante dessa representação gráfica é que a gente consegue enxergar com mais clareza alguns conceitos relacionados aí quando a gente fala sobre os números naturais. Por exemplo, o conceito de sucessor. O que é o sucessor? É o número que vem a seguir, o número que vem imediatamente depois de um dado número natural. E é podemos dizer, uma propriedade dos números naturais, o seguinte: todo número natural n,
Vamos usar as notações que a gente já tem aprendido nas aulas anteriores sobre conjuntos, né? Todo n pertencente natural possui um sucessor n mais 1, que naturalmente também pertence aos naturais. Então todo número natural tem um sucessor. Se o número é o n, o sucessor dele é o n mais 1. Isso a gente vê claramente aqui nessa representação gráfica, porque quando eu coloco ali a estaca do número n, uma unidade à direita tem lá a estaca do n mais 1, e isso sempre continua. A gente também pode falar do antecessor, naturalmente, né? Antecessor. Só que o que acontece? O nosso conjunto ele é infinito indo para a direita, só que para a esquerda. Para a esquerda ele tem um limite. O zero é o primeiro ali, não tem nada além não tem nada antes do zero. Então, a gente pode falar o seguinte, que todo número natural diferente de zero, que aí vamos usar essa notação que a gente viu ali em cima, todo n natural diferente de zero, pertencente a n estrela, possui um antecessor. Que seria, né, não vou escrever n-1 porque a gente não sabe o que é menos 1. A gente vai ver na próxima aula, quando a gente for falar dos inteiros. Possui um antecessor que é o número imediatamente à esquerda dele, o que veio imediatamente antes dele. E também a gente pode falar aqui um outro conceito que a gente utiliza quando está falando de números naturais, é o conceito de números consecutivos. Que nada mais é do que quando a gente pega ali dois números, dois ou mais, que eles vêm sempre ali na sequência. Um é o sucessor do outro. Então, se eu pegar ali o número 4 e o 5, são números consecutivos. Se eu pegar ali 7, 8, 9, são 3 números consecutivos. E assim por diante. Então, são esses conceitos relacionados aqui a essa ideia, a esse ambiente aqui, esse universo aqui dos números naturais. E interessante disso, né, da gente ressaltar que, apesar de ser um conjunto infinito, ele é infinito em só uma direção quando a gente olha para essa reta, né? Ele é infinito para a direita, ou seja, ele não tem um limite superior, ele não tem um valor máximo, não existe o maior dos números naturais, mas existe o menor dos naturais, que na nossa convenção aqui, 0 é o menor dos naturais. Então, ele tem um valor mínimo, mas aí ele não tem um valor máximo, ele tende ali ao infinito, realmente. Certo? Então, esse é apenas o começo da nossa conversa aqui sobre números naturais, sobre conjuntos numéricos. Nas próximas aulas a gente vai estar destrinchando um pouco mais sobre os outros conjuntos. A gente vai passar pelos inteiros, pelos racionais, pelos irracionais e também, finalmente, chegando ali aos números reais. E a gente vai discutir um pouco mais aí nas próximas aulas. Então, não deixa de assistir as próximas aulas, tá bom? Até lá!